Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando no Novo Testamento em ordem cronológica. Agora estamos nas cartas do apóstolo Paulo para o povo de Coríntios, né? E hoje, 1 Coríntios capítulo 2. Se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe o vídeo, tá bom? E vamos, como sempre, começar com a nossa oração. Meu Pai, obrigado por essa oportunidade, chance de poder ler, ouvir a Tua voz e falar contigo. E eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento. Abençoa essa pessoa, meu Pai, que está lendo, meditando na Tua palavra junto conosco. Que ela tenha força, fé para perseverar até o fim pela salvação. Assim também peço que o Senhor nos faça ver as entrelinhas dessa palavra. Amém. Versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Comentário: sublimidade de palavras. Paulo era altamente instruído nas escolas judaicas, por isso poderia perfeitamente falar de forma eloquente com qualquer pessoa. O apóstolo sabia que a cultura grega valorizava o saber, mas ele havia anunciado o evangelho em Corinto de modo simples, sem qualquer erudição, mesmo que isso causasse censura por parte dos intelectuais gregos. O único objetivo de Paulo era anunciar a obra de redenção do Senhor Jesus e não buscar a admiração humana. O tema preferido de suas pregações era a verdade mais grandiosa e simples que há nas Escrituras, a mensagem da cruz. E para falar da cruz, do Senhor Jesus, é impossível levar a salvação a uma pessoa sem que ela tenha que sacrificar, né, a própria vontade. Então, não há rodeios. Ou é ou não é. É sim, sim, não, não. Então, normalmente as pessoas que estão acostumadas, né, como no caso dos coríntios aqui, eles queriam um discurso de sabedoria, né? Não haveria isso, né? A cruz é simples, é isso, ou você aceita isso, ou nada, ou é ou não é. No 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Então, ele não tentou convencer as pessoas a se converter a Jesus Cristo, né? Mas ele tentou falar de Jesus, que é diferente, né? Ele levou, olha, a palavra é essa, o que você quer? Aceita? Então, eu, quando sou receptor dessa palavra, o que eu tenho que fazer? Pensar. Então, eu penso, raciocino, chego a uma conclusão, eu preciso da salvação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me batizar nas águas, eu vou fazer isso. Tenho que abandonar a velha vida, vou abandonar. Tenho que agora andar conforme Cristo andou, vou fazer isso. Então, normalmente as pessoas criam, né, um monstro, né, ou como se diz aqui em Portugal muito, um elefante branco no meio da sala que não tem como escapar dele, né? E agora? Não, o elefante é o problema, vamos tirá-lo. Então, é isso, acabou. Mas às vezes as pessoas preferem ficar ali enrolando, né? 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Comentário: demonstração do Espírito e do poder. Os argumentos provenientes da sabedoria humana podem atrair, conquistar e persuadir as pessoas a respeito de alguma questão, mas jamais terão poder para transformá-la interiormente. As religiões e as filosofias melhoram o homem, mas não regeneram sua alma. Paulo sabia disso, pois antes da sua conversão, embora fosse um notável religioso, era intransigente e cruel. Mas, diante da ação do Espírito Santo, de um pecador perdido, ele passou a ser um homem arrependido. Essa é a maior manifestação do poder de Deus, transformar o ser humano. Isto é feito somente pela ação do Espírito Santo. O convencimento íntimo que ele promove é tão perfeito e irresistível que é capaz de trazer um blasfemador
fazer um blasfemador silenciar, um orgulhoso se humilhar e o imoral abandonar a libertinagem. Mas para isso acontecer, é preciso que a pessoa tenha o seu coração aberto para que as palavras de Jesus entrem. No 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que as aniquilam. Comentário: sabedoria entre os perfeitos. Como ser perfeito sendo pecador? Como ser perfeito se somos naturalmente imperfeitos? Como é possível se todos nós erramos? Isso só é possível porque o conceito divino de perfeição é diferente do humano. Enquanto para este mundo perfeito é aquele que jamais erra, para Deus perfeito é aquele que anda na sua presença. Dessa forma, porque tem a sua luz, tem a sua sabedoria para compreender o que lhe agrada e para discernir o que não convém de Deus. Então, a sabedoria humana, novamente, né? E não fala a perfeitos, mas a pessoas que querem alcançar a salvação por meio da fé. 7. Não falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou aos que o amam. O comentário diz assim, a parte A, como está escrito, Paulo faz referência a um trecho das Escrituras que profetiza sobre um futuro glorioso a Israel no momento em que a nação enfrentava o cativeiro. Isaías 64:4. Naqueles dias Israel passava por aflições, mas a sabedoria de Deus agia para restaurar o seu povo. Fixando-se nessa profecia, o apóstolo mostra que os desígnios divinos, embora sejam incompreensíveis e insondáveis para a mente humana, são perfeitos, verdadeiros e admiráveis. E aí esse versículo ele nos faz entender o que será a vida eterna com Deus, né? Se nós estamos na última fase das três, né? A primeira fase foi a fase do Deus Pai, a manifestação dele, né? Os milagres, as coisas maravilhosas que aconteceram no passado. A segunda fase foi a fase do Deus Filho, que veio, morreu pelos nossos pecados, mas ele disse, né? Não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós estamos na última fase de todas, né? O Espírito Consolador, o selo, né? O penhor de Deus em nós, que nos fará chegar à terra prometida, que é os céus. Então, a primeira coisa que não podemos esquecer jamais é que nós precisamos nos manter crendo naquilo que não vemos, que não penetrou no nosso coração, que nem sequer fazemos noção, ideia do que será, mas será grande. A parte B diz assim, para os que o amam, o Altíssimo preparou infinitos privilégios para os seus filhos na eternidade, mas seus favores podem ser vistos também neste mundo. O que ele tem preparado é tão grandioso que nenhum olho jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, nem coração algum jamais foi capaz de desejar. Isso significa que a qualidade e a beleza daquilo que o Senhor tem reservado àqueles que o amam estão acima de qualquer imaginação ou entendimento humano. Podemos ver parte desse privilégio hoje no sustento que Deus nos proporciona em sua presença, na justificação mediante a fé, na alegria e na paz permanente que ele nos concede. E aí eu volto a ler esse versículo, né? A coisa que o olho não viu, né? Então, o que Deus preparou para nós, os nossos olhos, por mais beleza na natureza que nós achamos aqui na terra, não se compara. Segundo, ouvido não ouviu. Então, as mais lindas canções, né, arranjos, não compara com o que vamos ouvir lá. Não subiram ao coração do homem, quer dizer, coração sentimento, quer dizer, aquela alegria, né? Quem tem o Espírito Santo tem a alegria de viver, mas não se compara ao que vamos ter lá na eternidade. Não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, se eu amo a Deus, eu obedeço. Então, se eu obedeço, eu permaneço no amor dele
e o que ele preparou para mim está me aguardando. Perfeito. 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu posso falar isso, né? Porque eu tenho o Espírito Santo, eu tenho certeza disso. Então, aquilo que ele me dá é uma certeza tão grande da eternidade com Deus que eu não quero trocar. Eu não troco o que eu tenho hoje com o que eu já tive no meu passado, antes de conhecer o Senhor Jesus. Pensava eu que conhecia, mas conhecia a religião. Então eu não troco o que eu tenho hoje pelo que eu tinha no passado. Podia ter dinheiro, podia ter tudo, mas não tinha o Espírito Santo. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O comentário 10 e 11. Penetra todas as coisas. Quem poderia estar na mente do Altíssimo para ver seu propósito de criar o universo e o ser humano? Ou ainda, quem poderia saber de antemão do seu plano de redenção para a humanidade? A vontade de Deus pode ser misteriosa e oculta ao homem, mas está plenamente revelada ao Espírito Santo, por sua natureza onisciente. Ele está no mais profundo do Senhor e tem conhecimento precioso de todas as suas ações e intenções. Mas o Espírito Santo também é onipresente, assim penetra e sonda de forma minuciosa todas as pessoas, de maneira que não há nada encoberto diante dele. Contudo, a sabedoria e o entendimento do Espírito são revelados somente àqueles que pertencem a Deus, a fim de que conheçam os conselhos e os propósitos divinos. Nós entendemos as coisas desse mundo porque vemos, ouvimos, sentimos, tocamos, né? Então são as coisas do Espírito do homem, nós entendemos. Mas as coisas que vêm de Deus, nós precisamos ter o Espírito de Deus para poder entender. Por isso que tem pessoas que às vezes pegam a Bíblia, elas não entendem nada, porque o que vem dela tem que ser do Espírito de Deus para o nosso espírito. E se a pessoa ela não tem esse desejo de nascer para Deus, então a Bíblia é um livro oculto para ela, um livro chato. No 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Por isso, aqui a necessidade de você vigiar muito com o que você lê. Às vezes você pega um livro e aquele livro, a pessoa que escreveu aquele livro, ela era extremamente depressiva, angustiada, uma pessoa deprimida. E ela vai exprimir, ela vai passar o espírito que está nela por meio daquelas palavras. Então você bebe do espírito daquele autor. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos bebendo do Espírito do Senhor Deus. Por isso nós nos avivamos, nos fortalecemos, nos erguemos. Então o Espírito provém de Deus para que pudéssemos conhecer, né? Então se você tem esse desejo de conhecer a Deus, você deve pegar a palavra de Deus e falar assim, hoje eu vou conhecer mais de Deus. E ele vai se revelar. E quantas vezes eu leio a Bíblia, eu passo na mesma passagem, vejo ela de forma diferente, né? 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, a sabedoria humana ensina os humanos. A sabedoria do Espírito ensina-nos a nos manter firmes com Deus. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então aqui está a explicação do que eu acabei de falar, né? O homem natural, quer dizer, todo homem, ele é natural, nasceu do pai e da mãe. Quando essa pessoa recebe a palavra de Deus, essa palavra tem o poder de gerar dentro dela um novo ser. Então a palavra de Deus ela é inclusive comparada a uma semente. Então ela cai dentro de nós, então ela começa a gerar um novo ser. Esse novo ser é gerado pelo Espírito de Deus, o Espírito da palavra de Deus. E aí tudo que nós fazemos, né? A pessoa que, por exemplo, ela era muito dada ao vinho, ela era uma pessoa com uma mente criminosa, então aquela pessoa muito falsa, aquela pessoa dissimulada,
Então a palavra de Deus entra dentro dela, transforma o ser dela, né? Para o mundo isso é loucura. Por exemplo, o mundo, o que ele diz com respeito à pessoa que ela tem um vício, né? Seja das drogas, do álcool, e ela quer largar essa dependência. Que ela pode ficar, mas ela pode ter recaídas. Ela pode ficar livre, mas pode ter recaídas. Mas eu já vi pessoas que anos se passaram, elas nunca mais tiveram recaída depois que tiveram o seu interior regenerado pelo Espírito Santo. Com a depressão também. É até um pecado, né, para a humanidade dizer que depressão tem cura. Mas nós sabemos que há cura em Jesus. E por quê? Porque Jesus é o remédio que cura a depressão. E cura para sempre. Então quem recebe esse remédio que vem de Deus, recebe a cura maravilhosa. E aí ele continua aqui, ó, no 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O comentário do 14:15. O natural e o espiritual. O homem natural é governado por impulsos, emoções e desejos. Ele define seus valores segundo as suas paixões, por isso prioriza as conquistas físicas e materiais. Com a mente submissa a essas ambições, ele não consegue compreender nem receber de bom grado as coisas espirituais. Pelo contrário, ao tomar conhecimento da palavra de Deus, ele a reputa como loucura, pois são verdades profundas demais para a sua mente carnal. Enquanto isso, o homem espiritual não se limita às suas faculdades intelectuais para avaliar, julgar ou discernir as situações. Antes, ele recebe a luz do Espírito Santo para adquirir o perfeito entendimento e assim saber discernir entre o bem e o mal, o terreno e o eterno. Então, quem é você aqui, né? O ser natural, como toda a gente é, ou se tornou o ser espiritual? Aquele que adora em verdade, em espírito e em verdade a Deus. No 16, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Comentário: ter a mente de Cristo significa pensar como ele pensa, é conhecer o seu propósito, a sua vontade. Essa revelação somente acontece quando o ser humano é regenerado e recebe o Espírito Santo. Paulo cita Isaías para enfatizar a infinita superioridade da sabedoria de Deus compartilhada apenas com os seus filhos, para que eles usufruam dos seus conselhos e propósitos. Portanto, a pessoa que tem o Espírito de Deus não tem dificuldade para compreender o próximo, perdoar e ser misericordioso, íntegro, paciente ou conselheiro. Seus pensamentos são os pensamentos do Altíssimo. Por isso, ele faz questão de praticar o que lhe agrada e de se afastar do que ele abomina. Que glorioso, né? Então, aquele que tem a mente de Cristo, e a mente de Cristo é inviolável, intocável. Aqueles que conhecem ao Senhor recebem a mente de Cristo, né? A mente do Senhor Jesus vitoriosa. Então, se você quer vencer nesse mundo, né? Esse mundo que está tão perdido, tão corrompido, se você quer manter a sua fé, a boa consciência, você quer se manter firme com Jesus até o fim, o segredo está aqui, é você ter a mente de Cristo. Da onde vem? Como eu posso adquiri-la? A palavra de Deus. E é preciso você pagar um preço. Qual o preço? O preço da renúncia, o preço do sacrifício, o preço da entrega. E aí é onde muitas pessoas não conseguem concluir porque elas não querem deixar de fazer o que elas fazem. O segredo é você renunciar. Aprenda a renunciar a si mesmo. Você vai encontrar-se com Deus. Que Deus abençoe e ilumine você cada vez mais. Fique bem.